E se caso você tivesse a oportunidade de conversar com o diabo, o que você iria perguntar? O que ele iria responder? O que daria essa discussão? Hoje, meus amigos, eu trouxe um livro para vocês, uma resenha, que traz exatamente essa ideia, uma entrevista com o diabo, o mais esperto que o diabo, onde o autor faz diversas perguntas e obtém diversas respostas interessantes, onde, se pudermos ter o cuidado e analisarmos bem, conseguimos aplicar no nosso dia a dia e aprendemos muito. Então, meus amigos, hoje é a resenha desse livro. Olá, meus amigos, meu nome é Jonathan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de eu começar, gostaria de pedir seu like, sua inscrição e de convidar vocês a conhecerem a página do Real Man nas redes sociais. Lá postamos conteúdo motivacional e reflexivo todos os dias. Então, se caso lhe interessar, o link estará na descrição. Hoje é mais um episódio da série de livros que eu leio e faço uma resenha para vocês. E o livro da vez é Mais Esperto que o Diabo, feito pelo grande Napoleon Hill. Se caso você tiver interesse, na descrição terá um link da Amazon para você adquirir seu livro. Então, se caso tiver interesse, clique lá. Bom, quando começamos a ler o livro, somos apresentados ao autor, que ele está em uma dificuldade muito grande, ele está com dificuldade de aplicar suas ideias, fazer manuscritos, ele está parado, ele não consegue ir para lugar nenhum, ele está perdido, está com medo, está devendo para pessoas, está morando de favor. E no meio de tudo isso, dessa confusão, aparece o outro eu. E o que seria esse outro eu? Imagine você, sem medo, sem receio, sem pensamentos negativos, apenas focado em fazer seu objetivo. Esse é o outro eu. Alguém sem limites, alguém sem negatividade, alguém apenas focado no seu objetivo e apenas pensando nisso, pensando que vai dar certo, pensando, usando a fé a seu favor, usando tudo que ele pode a seu favor para concluir aquele objetivo. E nós vemos no decorrer do livro que esse outro eu é muito importante, que ele faz um papel muito importante. Ele não faz nada especial, mas ele influencia o autor a dar pensamentos do que fazer, para onde ir. Só que o autor tem que ter a vontade de fazer isso, tem que confiar no outro eu. E ao decorrer do livro, ao decorrer que chegamos à entrevista com o diabo, a gente começa a ter certas perguntas que a gente começa a entender o que é medo, o que é o receio, o que é negatividade, por que pessoas têm o sucesso, por que pessoas fracassam, e o que são sonhos, por que as pessoas não conseguem realizar eles, por que pessoas não conseguem ter riqueza, por que a maioria das pessoas estão tão focadas no material. E nessa entrevista a gente consegue observar muitas coisas interessantes e conseguimos um acesso maior ao outro eu. E no meio dessa entrevista eu gostaria de destacar 3 pontos, que seria o alienação, o ritmo hipnótico e o tempo. Começando com a alienação. O que seria alienação? Seria quando você não tem uma opinião própria, você vai pela base dos outros, você não tem uma opinião formada. E isso está muito comum nos dias de hoje. Um meio muito simples de alienação acontece pelo meio de rádio, TV, jornais, onde pessoas colocam uma informação para você e se caso você não tiver curiosidade, você vai ficar alienado a eles. Vamos supor que tem uma notícia de economia no jornal. A pessoa vê aquela notícia e acredita cegamente naquilo. Mas será que aquilo é verdade? Será que aquilo realmente tem coerência? E se caso você tiver com alienação, você não vai prestar atenção em nada. Você não vai realmente se questionar se aquilo tem algum motivo, se não tem. Você simplesmente acreditaria. Isso acontece também com o meio de acadêmicos, como faculdade, escola. Crianças e jovens acreditam nos seus professores cegamente. Onde o professor falou alguma coisa, ela acredita cegamente e vai. E acredita naquela opinião durante muitos anos. E se você for ver também, às vezes a gente está conversando com algum amigo, algum colega, e ele dá uma certa opinião, e se caso você for alienado, você vai acreditar naquilo e nem vai pesquisar o motivo e vai propagar aquela informação falsa. Então, a alienação está muito presente nos dias atuais. No próprio livro, o diabo afirma que ele controla 98% da população mundial. E a maior arma para ele conseguir fazer isso é a alienação. E por que o diabo usa alienação? Porque pessoas que não pensam por si mesmas são mais fáceis de manipular. E isso acontece nas massas, né? Pessoas que pensam através de outras pessoas são mais fáceis de ser controladas, manipuladas. E isso a gente vê cada vez mais. Algo muito interessante que o diabo diz também é que ele consegue controlar pessoas pelo medo e fazem elas ficar alienadas. Existem basicamente 6 medos principais. É o medo da velhice, o medo da morte, o medo de perder a pessoa amada, o medo de adoecer, o medo de ficar pobre e o medo da crítica.
Esses são os 6 principais medos. E dos 6, o mais que se destaca são o medo da morte e o medo de ficar pobre. E veja bem, olha que interessante. Quantas vezes nossos medos nos impedem de alguma coisa? Vamos supor, você tem alguma dúvida em sala de aula. Por que você não levanta a mão e tira sua dúvida? Porque você tem medo da crítica. Tem medo dos seus colegas de criticar de alguma coisa, alguém de te criticar. Outro medo, o medo da pobreza. Por que você não sai do seu emprego, onde você não gosta, não recebe bem, você realmente não se sente feliz ali? O que te impede? O medo de ficar pobre. O medo de não arrumar algum emprego melhor, o medo de não viver nas mesmas condições que você vive hoje em dia. Então perceba, os medos também fazem você ficar alienado. E a gente não percebe isso no nosso dia a dia. E o maior truque para você sair da alienação é você ir atrás de conhecimento, você ir atrás de verdades, você se questionar o porquê disso e pensar por si mesmo e não por outras pessoas. E agora o próximo assunto que eu gostaria de falar é o ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Vamos falar sobre hábitos primeiros para conseguirmos chegar no ritmo hipnótico. Todo ser humano tem hábito, seja positivo ou negativo. Você tem um hábito de ir pegar um determinado caminho para ir para o trabalho. Beleza, você pega e tem um hábito. Começa a pegar aquele caminho 1, 2, 3, 4, 5 vezes. No começo você acaba observando os carros, os pedestres, o caminho que você pega, você analisa todo o trajeto, mas depois de um tempo você nem percebe mais o que está fazendo. Você apresenta no carro, liga o piloto automático e chegou no trabalho. Por que isso acontece? Esse é o ritmo hipnótico. Você não percebe mais que você está fazendo aquilo, você apenas fica hipnotizado. E basicamente o ritmo hipnótico é o piloto automático, quando você liga ele. Já percebeu que a gente tem o costume de pegar o celular e ficar horas no celular e nem perceber que passa essas horas? Você assistindo televisão, Netflix, jogando videogame, fazendo qualquer coisa e aquilo passa rapidamente? Pois é, esse é o ritmo hipnótico. Lógico, o ritmo hipnótico pode ser tanto usado como positivo como negativo. Só que muitas pessoas utilizam do jeito negativo. Pessoas ficam horas no celular, ficam horas assistindo televisão e acabam não produzindo, fica apenas procrastinando. E é isso que o ritmo hipnótico faz. Ele faz você ficar no modo automático e você acaba perdendo muito tempo de sua vida. Lógico, tem como a gente converter os hábitos a ficarem positivos e usarmos o ritmo hipnótico a nosso favor. Só que você pode começar a ler livros, pode começar a estudar, pode começar a fazer projetos, diversas coisas, a ponto que você consegue fazer tudo a ficar a seu favor e conseguir realizar a maioria das coisas. Mas para isso você precisa de duas coisas: tempo e esforço. E o próximo tópico é o tempo. Todo vídeo que eu faço aqui no canal, eu sempre explico sobre o tempo. O tempo é a moeda mais valiosa de todo mundo. Não importa o lugar que você esteja, ela sempre vai valer mais. E todos possuem o tempo, só que poucos utilizam de verdade. O tempo, ele passa muito rápido. A gente começa a subestimar o tempo. A gente gosta de falar assim, tomara que chegue logo aquilo, tomara que passe 5 anos para acabar a faculdade, tomara que eu me aposente logo, tomara que chegue as férias logo. Só que se você for analisar mesmo, o tempo que passou, ele nunca mais vai voltar. Não tem o que fazer. E a gente acaba esquecendo esse fator. Até que passa algum tempo, a gente fala, pô, que saudade daquela época. Gostaria de recuperar o tempo perdido, mas infelizmente não tem como. Por isso que o livro muitas vezes fala que a gente deve utilizar o tempo de forma sábia, e isso é verdade. Se você for fazer qualquer projeto de sua vida, se você conseguir administrar o tempo de maneira eficiente, você consegue fazer aquele projeto terminar em pouco tempo, conseguir fazer um grande sucesso nele, conseguir fazer diversas coisas, mas você precisa atualizar o seu tempo, começa a se programar mais e dividir esse tempo de maneiras que você consiga utilizar em projetos, utilizar com pessoas que você ama, utilizar em atividades, hobbies. Isso vai fazer o seu tempo se valorizar mais. Então, preste atenção no seu tempo, preste atenção no que você mais faz no dia a dia. Você está utilizando o seu tempo de forma positiva ou negativa? E agora você tem uma breve resumo do Mais Esperto que o Diabo, que basicamente pessoas são controladas pelos hábitos. Os hábitos acabam levando à alienação e ao ritmo hipnótico, graças ao tempo. Então comece a pensar na sua rotina, comece a pensar em como você faz o seu dia a dia. Você está aproveitando ou você está apenas deixando o tempo passar? E está ficando alienado de diversos assuntos. Bom, se quer meu conselho, olhe sua rotina, analise item por item e lembre-se, você só vai se parar de ser alienado quando você pensar por si só. E parar de ir pelos outros, vai por si mesmo e você vai ver um resultado muito diferente. Experiência própria.
Bom, meus amigos, esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da resenha do livro. Lembrando mais uma vez, caso vocês quiserem adquirir o livro, o link estará na descrição para levar ao site da Amazon. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.